Olá pessoal, e aí, tudo bem? Gostaram da aula? Deu para entender? Eu acredito que sim, porque eu passei uma aula mais tranquila, com fórmulas mais fáceis. É mais vocês começarem a pegar a interpretação do que o problema está pedindo, do que o problema está dando. Passei para vocês os exercícios e, como eu havia prometido, vou fazer agora a correção, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Eu havia passado para vocês 6 exercícios, tá certo? Vou fazer a correção um por um e vocês verão que é mais simples do que muitos estão imaginando. Vamos lá? Toda vez que vocês começarem a ler um exercício, tenham o hábito de anotar o que o problema está dando e o que o problema está pedindo. Por que isso? Fica muito mais fácil para vocês no final, vocês descobrirem qual forma vocês terão que utilizar, tá bom? Então vamos lá. Comecei a ler o texto e já vocês vão observar aqui embaixo, pessoal, já vai aparecendo as anotações, tá bom? Conforme for lendo, já vai pipocando para vocês o que o problema está dando. Então vamos lá. Fornecem-se 250 calorias de calor a um determinado corpo. Caloria nada mais é que a quantidade de calor, é o meu Q. Então, Q igual a 250. E, em consequência, sua temperatura se eleva de 10 para 60 graus Celsius. E aí o problema está pedindo para que vocês descubram a capacidade térmica desse corpo. Vamos lá, qual que é a fórmula que eu vou utilizar? Capacidade térmica é igual a Q dividido pelo ΔT, que é a minha variação de temperatura. Quem que é a minha variação de temperatura? Toda vez que eu tenho um θ na frente, independente o que seja, sempre vai ser o valor final menos o valor inicial, tá certo? O que eu faço agora? Agora eu farei a substituição das letras que eu tenho aqui pelos números que o problema me deu, tá certo? Então vamos lá. O C é quem eu quero saber. No lugar do Q, eu coloco o meu 250, que está aqui do meu lado. E na minha variação de temperatura, eu coloco aqui. Se ele variou de 10 para 60, a inicial é 10 e 60 é a final. Então, quem que é minha temperatura final? 60 menos 10, tá bom? Próximo passo, eu vou fazer essa subtração apenas. Copio o restante, C igual a 250, dividido por 50. 60 menos 10, 50. E aí eu faço a minha divisão. 250 dividido por 5, por 50, 5 calorias por grau Celsius. Só isso, nada mais, já podemos partir para o próximo exercício. Vamos lá. Ao receber 240 calorias, 240 calorias é minha quantidade de calor, é o meu Q. Um corpo de massa igual a 60 gramas, ó, massa igual a 60 gramas, tem sua temperatura se elevando de 20 para 100 graus Celsius. Ó, coloquei tudo escrito aqui embaixo. Determine sua capacidade térmica e o seu calor específico. Vamos parar para pensar. Para eu descobrir o meu calor específico, eu preciso da minha capacidade térmica. Então, a primeira coisa que eu preciso encontrar é a minha capacidade térmica, tá bom? Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Farei a substituição das letras pelos números. Antes, quanto que é a minha variação de temperatura? Sempre será a minha temperatura final menos a minha inicial. Vamos lá, eu preciso fazer esse passo aqui? Não, pessoal, não precisa ser feito se você já conseguir enxergar direto que esse valor aqui é 80. Caso você tenha dificuldade, não tenha preguiça, faça, tá bom? Antes vocês pecarem pelo excesso do que pela falta, porque se errar um número já era, errou a conta inteira. E agora eu vou fazer então a substituição. No lugar do que eu coloco meu 240 e na minha variação de temperatura eu tenho minha temperatura final, que é 100, e a inicial, que é 20. Próximo passo, eu vou fazer essa subtração aqui, ó, 100 menos 20, 80. O restante eu só copiei. E aí eu faço a minha divisão.
240 dividido por 80, 3 calorias por grau Celsius. Agora eu posso descobrir meu calor específico, que é a minha capacidade térmica dividido pela massa. Quanto que é minha capacidade térmica? Acabei de achar aqui, ó, 3. E a minha massa, 60. Fazendo essa divisão, eu tenho um valor de 0,05 caloria por grau Celsius. Novamente, só isso, nada mais, podemos ir para o próximo exercício. Determine a quantidade de calor. Ó, já começou com a pergunta. É o que eu quero saber? Que 20 quilos de água devem perder para que sua temperatura diminua de 30 para 15 graus Celsius. O calor específico da água é 1 quilocaloria por quilograu Celsius. Vamos prestar atenção em uma coisa, pessoal. Geralmente, o meu calor específico sempre será em caloria por grau Celsius. Nesse caso aqui, o problema me deu um calor específico que é quilocaloria por quilograu Celsius. Sendo assim, a minha massa deverá estar em quilo, ok? Tá certo? Não preciso fazer nenhuma alteração. Consequentemente, a minha quantidade de calor aqui, ela deverá estar em quilocaloria lá na resposta final, tá bom? Sempre fiquem muito atentos a essa unidade de medida, tá certo? Porque se o problema estivesse dando o calor específico da água em caloria por grau Celsius e essa massa estivesse em quilo, eu teria que transformá-la em grama, tá bom? Mas aqui não é o caso, aqui eu não preciso fazer nenhuma alteração. É só ir direto para a fórmula. Para eu descobrir a quantidade de calor, eu preciso saber de um valorzinho, tá? Que é a minha capacidade térmica. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é a minha capacidade térmica. Então, eu vou utilizar minha fórmula do calor específico, que é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Substituirei as letras pelos números que o problema me deu. Calor específico é 1, capacidade térmica que eu quero saber, e a minha massa é 20. Fazendo a multiplicação em cruz, eu tenho 1 vezes C, ó, aqui embaixo é como se eu tivesse o número 1, tá, pessoal? 1 vezes C, C. 1 vezes 20, 20. 20 é o quê? Quilocaloria por grau Celsius. Agora eu posso saber minha quantidade de calor, onde eu tenho meu calor específico, tá aqui. Acabei de achar, perdão, minha capacidade térmica, né? Acabei de achar, que é o valor de 20. A quantidade de calor é que eu quero saber e a minha variação de temperatura tá aqui, ó, que é esse valorzinho que eu vou colocar. Fiquem atentos que a temperatura, ela diminuiu de 30 para 15. Então, quem que é a temperatura final? 15 e a inicial é 30. Fazendo essa subtração, tenho 15 reais e devo 30, eu continuo devendo 15. O restante eu copiei. Agora eu faço minha multiplicação em cruz. Ó, aqui é como se eu tivesse o número 1. Multiplicando em cruz, eu tenho 1 vezes que é 20 menos 15, tá bom? Vou fazer essa multiplicação de 20 vezes menos 15, regra de sinal, menos com menos, mais com menos, menos, 20 vezes 15, 300. 300 o quê? Quilocaloria, tá bom, pessoal? Acabou o problema, nada mais e vamos pro próximo. Já tem a resposta lá. Finge que não estão vendo. Em um experimento, verifica-se que é necessário fornecer 2.000 calorias. 2.000 calorias é a quantidade de calor a uma massa de 250 gramas de um determinado material para que sua temperatura varie de 20 para 60 graus Celsius. E aí eu quero saber o calor específico. Primeira coisa, eu preciso saber minha capacidade térmica, que é dividido pelo ΔT. Quem que é meu ΔT? Temperatura final menos a inicial. Farei a substituição das letras pelos números. O valor de Q está aqui, 2.000. Temperatura final, 60, menos a inicial, 20.
Vou fazer aqui a continha primeiro. 60 menos 20, 40. E aí eu já posso fazer a divisão. 2.000 dividido por 40, 50 caloria por grau Celsius. Esse valor, pessoal, ainda não é minha resposta, tá? Porque eu quero saber o calor específico. O problema está pedindo o calor específico. Isso aqui é a capacidade térmica, tá certo? Então, vamos lá. Capacidade térmica é o calor específico, calor específico é a capacidade térmica, que é 50, acabei de achar aqui, dividido pela massa, que é 250 que o problema me deu. Fazendo essa divisão, eu tenho o valor do meu calor específico, que é 0,2 caloria por grama grau Celsius. Mais uma vez, acabou, encerra aqui, partiu para o próximo. Calor específico de determinado tipo de madeira é igual a 0,4 caloria por grama grau Celsius. Quantas calorias é o que devem ser absorvidas por um pedaço de 100 gramas, 100 gramas é massa, dessa madeira para que sua temperatura se eleve 3 graus Celsius. O problema ele já me deu a variação da temperatura, que é 3 graus Celsius. Então, já é direto o meu delta θ. Para eu descobrir a minha quantidade de calor, eu preciso saber a minha capacidade térmica. Então, eu vou primeiro para a fórmula do calor específico. Faço a substituição das letras pelos números. Calor específico 0,4, capacidade térmica que eu quero saber, e a minha massa 100 gramas. Aqui é como se fosse 1. Multiplico em cruz. O que eu tenho? 1 vezes C, 0,4 vezes 100, eu tenho o valor de 40 caloria por grau Celsius. Agora eu posso descobrir quanto que é a minha quantidade de calor. Na capacidade térmica, eu achei aqui 40, quantidade de calor é quem eu quero saber, e a minha variação de temperatura aqui são meus 3 graus Celsius. Multiplicando em cruz, 1 vezes Q, que é 40 vezes 3, 120 calorias. Acabou? Nada mais, partiu por último exercício. Que quantidade de calor é preciso fornecer a uma massa? Eu quero saber o que? Quantidade de calor. Que é preciso fornecer a uma massa de 400 gramas de cobre para sua temperatura se elevar de 20 para 80 graus Celsius. E aí ele me deu o calor específico, que é 0,09 caloria por grama grau Celsius, tá certo? Vamos lá para a fórmula para descobrir capacidade térmica. No lugar do calor específico, o meu Czinho eu coloco que o problema me deu, 0,09. Capacidade térmica é que eu quero saber. E a minha massa é os 400 que o problema me deu. Multiplicando em cruz, eu tenho 0,09 vezes 400 e eu achei aqui a minha capacidade térmica. Agora eu posso jogar na fórmula para descobrir a quantidade de calor. Lembrando que a minha variação de temperatura é sempre a final menos a inicial, tá certo? No lugar do C, coloco o meu 36, quantidade de calor tá aqui, é quem eu quero saber, e a minha temperatura final é 80 menos 20. Primeira coisa que eu faço é essa subtração aqui, 80 menos 20, 60. Aí eu posso multiplicar em cruz. 36 vezes 60, o que é igual a 2.160 calorias. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido fazer. E qualquer dúvida, pessoal, tem meu e-mail aqui embaixo. Não se hesitem em me contactar. Um beijo para vocês e até a próxima aula.